Nós estamos na terceira sessão, amém? Na terceira sessão do capítulo 8 de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 8. Nós estamos na terceira sessão que vai do versículo 7 ao versículo 13. Tá? E essa terceira sessão tem como tema o problema da consciência cristã. E nós começamos a falar sobre as aplicações práticas. Falamos sobre o que é a nossa consciência, amém? Falamos da consciência fraca, da consciência forte, né? Falamos que existe três, que Paulo usa 3 vezes a questão da consciência fraca, em capítulo 8, versículo 7, capítulo 8, versículo 10, capítulo 8, versículo 12. Ele usa 3 vezes a questão da consciência fraca, né? Então, quer dizer, tudo isso nós já tratamos já na outra live, amém? Também falamos aqui da seguinte coisa que nós falamos, tá? Eles tinham vida, que eles tinham tempo de vida cristã, mas não tinham maturidade cristã, tá? Eles tinham tempo de vida cristã, mas não tinham maturidade cristã. Falamos também que a consciência de um cristão fraco é facilmente contaminada, golpeada e escandalizada, tá? Tudo isso eu falei, tudo isso eu tratei, amém? Tá. Aí nós entramos nas 3 circunstâncias mencionadas, fazendo as devidas aplicações práticas. Primeira circunstância, quando comer e quando não comer carne sacrificada ao ídolo. Nós tratamos desse assunto, amém? Tá? E hoje nós vamos tratar do segundo, né? Tá? São três circunstâncias, né? Nós vamos tratar da segunda hoje. A segunda é quando comprar e quando não comprar. Quando comprar e quando não comprar. Comprar o quê? Carne comida ou carne vendida no mercado. Amém? Quando comprar e quando não comprar. Eis aí a grande questão, a pergunta. Vamos ao comentário teológico. Deixa eu pegar aqui o meu óculos do Cat Client. Amém? Vamos lá. Diz assim o comentário. Outra circunstância que exigia cautela era ir ao mercado. Parte da carne sacrificada no templo vinha para os açougues. Talvez a melhor carne pelo preço mais barato. Amém? Tá? Então você veja que a carne sacrificada no templo, ela se dividia em 3. Uma ela ficava no próprio templo. A outra era para o idólatra, para a pessoa que era a pessoa que frequentava o templo, amém? Também pegava parte da carne. E a outra era vendida no mercado municipal, o mercado que havia na região, tá? E é sobre essa carne que nós vamos tratar. A carne vendida no mercado, tá certo? Tá. Pode comer ou não pode comer essa carne? Amém? E o problema maior é que essa carne muitas vezes era melhor do que a carne normal que se vendia no mercado. E muitas vezes as pessoas queriam essa carne por ela ser de melhor qualidade, tá? Amém? Mas existe uma palavra a respeito disso. Vamos lá. 1 Coríntios 10, 25 diz assim, Paulo orienta, comei de tudo o que se vende no mercado? Sim. Amém? Tá? Vou repetir. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntares, por motivo de consciência. Quer dizer, se você for comprar no mercado, você não vai questionar de onde vem essa carne. Amém? Se o açougueiro te vender, você não tem culpa se você não sabe de onde ela veio. A procedência da carne. Tá? Mas vamos lá. O crente pode ir ao mercado, comprar a carne e comê-la?
Paulo responde: sim, não e talvez. Comer de tudo que se vende no mercado? Sim. No templo do ídolo? Não. Na casa do amigo? Sim ou não? Depende da informação que você tiver. Se for a casa do amigo, não pergunte a procedência da carne. Amém? Vamos lá para 1 Coríntios 10. Amém? 1 Coríntios, acho que é bom a gente pegar lá. 1 Coríntios 10. Nós vamos ver 1 Coríntios 10, do 25 até o 28. Tá? Porque as respostas estão tudo aqui. 1 Coríntios 10, do 25 ao 28. Diz assim: vocês podem comer de tudo o que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida de consciência. Pois, como diz as Escrituras Sagradas, a terra e tudo que nela existe pertence ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-los para comer e vocês resolverem ir, comam o que for posto na frente de vocês. E não façam perguntas por motivo de consciência. Mas se alguém disser a vocês: essa comida foi oferecida aos ídolos, neste caso não comam, por causa daquele que disse isso, e também por motivo de consciência. Amém? Tá? Então fique bem claro isso aí. Tá certo? A tua responsabilidade vai se você tiver consciência da procedência dessa carne. Se você não tem consciência da procedência dessa carne, você está livre para comer. Tá? Amém? Na verdade, tudo na vida depende do teu conhecimento. Tá certo? Se você tem conhecimento de que aquilo é algo que vai ferir o coração de Deus, ou até mesmo ferir o coração de algum irmão, é melhor que você evite. Tá? O melhor que você faz é evitar. Amém? É não participar daquela situação. Tá? Estando no mercado, o simbolismo religioso da carne não tinha mais importância. A teologia de Paulo não estava neurotizada pelo demonismo. Tá? Paulo não via demônios em tudo. Carne no mercado é amoral. E os fracos tinham de parar de dizer que era imoral. Amém? Tá? Comprar carne no mercado é a coisa mais comum que tem. Tá? E você não vai ficar perguntando se ela veio de algum lugar sacrificado a algum ídolo. Amém? Tá? Você pode até perguntar a procedência do frigorífico, né? Tá certo? Porque às vezes você tem preferência por um certo frigorífico, tá? Mas na questão religiosa você não vai perguntar. Mas se por acaso você souber que aquela carne foi sacrificada ao ídolo, você não vai comprar aquela carne, tá certo? Tá? Eu acredito que nos nossos tempos de hoje, nós não tenhamos tanto problema quanto a isso, tá? Sobre eu comprar carne sacrificada ao ídolo, porque nós não temos templos de ídolos, amém, no nosso meio hoje em dia. Tá? Agora, o que é perigoso é na questão da amizade, de você comer na casa de algum amigo, de alguma religião que sacrifica alimentos para ídolos, amém, para espíritos, né? Aí você tem que ficar esperto, tá certo? Se você vai na casa de alguém, amém, que é de uma religião que sacrifica alimentos, tá, para ídolo ou para espíritos, tá? Aí você tem que ficar esperto. Se aquele alimento que você vai comer foi sacrificado ao ídolo ou algum espírito, você não vai comer. Amém? Agora, se a pessoa colocar na mesa e não disser que aquilo foi sacrificado ao ídolo, você está livre para comer. Tá? Você está inocente. Tua consciência está limpa. Tá? Entendeu? Então, essa é a maior questão. Tá? A outra questão é você ir no ambiente, amém, de uma outra religião. Você vai lá num ambiente de outra religião. Vai num casamento, né? Vai num casamento. E você vai lá. E aquele casamento é
naquele templo religioso, tá? De uma outra religião que não é a sua, tá? Que você é cristão, você é evangélico, tá? E lá é outra religião, que sacrificam alimentos ali, tá? E você vai lá, é a festa lá dentro, e você está honrando um amigo, e está frequentando a festa ali, tá? Se for uma festa para o seu amigo, e não tiver nada sacrificado, nem a ídolos, nem a espíritos nenhum, você está livre para comer, tá? Coma, amém? Tá certo? Não vai ficar perguntando se é para espírito aquilo, tá? Só se alguém falar, tá? Aí você vai botar um limite, tá? Então, na verdade, tudo na vida, amém? É você que decide, tua consciência é que decide. O crente precisa ter maturidade, tá? Para conhecer seus limites, amém? Não precisa o pastor ficar colocando regra na vida do crente. O próprio crente tem que ter sabedoria, discernimento, inteligência, para saber qual é o limite, até onde que ele pode ir, tá? Ter maturidade para fazer suas escolhas e suas decisões, tá certo? Tá? Então não é o pastor que vai dizer qual é o limite do crente, se ele pode ir, se não pode ir, se vai comer, se não vai comer. A Bíblia está muito clara, tá? O que você não pode fazer, qualquer coisa que é sacrificada a algum ídolo, algum espírito, amém? Qualquer coisa dentro da religião, amém? Que vai colocar no lugar do Deus vivo e verdadeiro que você serve. Qualquer coisa que for sacrificada, que for fato de adoração a qualquer outra coisa que não seja o teu Deus vivo e verdadeiro, você tem que colocar um limite, tá? Você tem que saber o teu limite até onde você pode ir. Vamos lá, terceira circunstância. Quando comer e quando não comer. O caso que Paulo trata agora é dentro do contexto de um crente sendo convidado para comer carne na casa de um amigo pagão. Você tem um amigo que não é evangélico e ele te convida para um churrasco, tá? Ele te convida para um churrasco, tá certo? Você vai deixar de ir na casa dele comer o churrasco porque ele é teu amigo e está te convidando? Não, amém? Você tem toda a liberdade de ir lá comer o churrasquinho com o seu amigo, tá? Mas agora, se ele falar, amém, que aquele churrasco ele está fazendo em louvor, em adoração, algum ídolo ou algum espírito, você não vai comer, tá? Amém? Bom seria que você criasse uma justificativa para nem ir num ambiente desse, porque esse não é um ambiente que faz parte do cristão, tá certo? Tá, mas vamos continuar aqui, amém? A linguagem teológica, tá certo? Essa era a situação mais complexa. Uma coisa amoral. O que é uma coisa amoral? Uma coisa normal. Amém? Uma coisa que você pode fazer. Amoral é o que você pode fazer. Imoral é o que você não pode fazer. Tá? Vamos lá. Uma coisa amoral pode se tornar imoral, dependendo da situação. Você pode comer de tudo que se coloca na mesa. Jesus disse em Marcos 7, 18 ao 23, que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai do seu coração. Amém? Agora, se você sabe a procedência do que lhe é oferecido, se ele passado o que foi feito com aquela comida, então já deixou de ser amoral para ser imoral, tá? Amém? Aí você já tem que colocar o limite, tá certo? Vamos a alguns exemplos. Ir ao cinema é amoral, tranquilo, amém? Qualquer crente pode ir no cinema, sem problema nenhum, tá? Agora, ir ao cinema para ver um filme pornográfico, isso é imoral, amém? Tá? Deixou de ser amoral para se tornar imoral, tá? Então, se você vai ver um filme comum, normal, tá? Que não vai ter pornografia lá, tá entendendo?
não vai te contaminar, amém? Não tem por que você não ir. Vai lá se divertir, vai lá curtir o filme, não tem problema nenhum, tá certo? Tá? Mas tenha consciência, se você souber que é imoral, você não vai, tá? Beber um pouco de vinho, só gosta de tomar um pouquinho de vinho, tá? Amém? Pode ser amoral, tá? Desde que não embriague, né? Tomar um pouquinho de vinho, tem gente que gosta de tomar um pouquinho de vinho antes da janta, antes do almoço, amém? Beber vinho pode ser amoral, tá? Quer dizer, pode ser, você não tem problema nenhum. Mas fazê-lo num bar pode escandalizar muita gente. Se vai escandalizar muita gente, se vai ferir a consciência do irmão fraco, aí de amoral se tornou imoral, tá? Então, amém? Você tem que saber o que você vai fazer. Tem que escolher os ambientes. Tem que saber onde você vai colocar a tua cara, tá? Amém? Tá certo? Você não pode ferir nem Deus, nem o irmão fraco, tá? Você não pode ferir nem o coração de Deus, nem o coração de um irmão fraco na fé, tá? Então você precisa tomar muito cuidado, amém? Para não escandalizar ninguém. A pessoa que passa na rua não sabe se você está bebendo um copo, uma garrafa ou um barril. E a ética cristã é essa. Cuidado, tá? Tem gente que gosta de postar tudo no Facebook, amém? Vai jantar, posta no Facebook. Pode jantar no restaurante, posta no Facebook. Vai almoçar no restaurante, posta no Facebook, amém? Toma um pouquinho de vinho, posta no Facebook. Meu irmão, essas coisas, tem gente que se escandaliza, meu irmão, tá? Se você vai comer num restaurante, amém? Tem gente que se escandaliza até com isso. Até comer no restaurante, tem gente que se escandaliza. Sabe por quê? Porque tem gente que não tem condições de comer no restaurante, tá? Mal ele consegue sair de casa, mal ele ganha dinheiro para sair de casa, tá? Talvez você diga assim, mas pastor, que absurdo, eu não posso nem postar uma fotinha que eu estou no restaurante, amém? Tá? Tem coisas que você tem que vigiar. É um sacrifício que você vai ter que fazer. Por quê? Porque tem gente que se escandaliza, tá? Então se você está numa igreja de pessoas simples, tá? Onde você sabe que tem um grupo de pessoas que não tem condições nem de sair de casa para comprar um lanche um pouco mais caro, amém? Por que você vai postar uma foto de você comendo num restaurante de luxo, de chique? Só para se aparecer? Amém? Só para mostrar que você está lá no luxo? E o irmãozinho que não tem condições? O irmãozinho que não pode? Ele está lá contigo congregando lá. Tá entendendo? Tá? Então, você precisa pensar bem, amém? Até o que você está postando no Facebook. Até o que você posta, você tem que tomar cuidado. Porque você pode escandalizar o coração de muita gente. Amém? É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Amém? O que é amoral e o que é imoral? Tá? Quem é que põe os limites? É você. Amém? Você põe os limites. Tá? Alinha o que você vai fazer com a palavra de Deus. Tá certo? Você não pode ferir o coração de Deus, amém? Tá? O coração de Deus, e não pode ferir o coração dos fracos, tá? Então, se aquilo vai escandalizar alguém, que você sabe que vai escandalizar, é melhor não postar, melhor não colocar, tá? Amém? Tá certo? Agora, também não estou aqui proibindo você de postar, você que sabe, vocês são livres para fazer o que quiser. Eu estou dando apenas um conselho, amém? É apenas um conselho, não estou colocando uma regra na tua vida, tá? Mas depois, não vai dizer que o irmãozinho ficou escandalizado, tá? E você não teve culpa, tá certo? Tá? Porque se a conversa começar a fluir dentro da igreja, o murmúrio começa a fluir dentro da igreja, você deu motivo para esse murmúrio. Não reclame daquilo que você permite, tá? Não reclame.
Ah, porque os irmãos são fofoqueiros. Não, os irmãos não são fofoqueiros não. Amém? Os irmãos não são fofoqueiros. Você que não vigiou. Tá? Você postou coisas que causam escândalo. Você postou coisas que ferem o coração dos irmãos. Você postou coisa que escandalizou a pessoa. Então não vem dizer que o irmão é fofoqueiro. Tá? Então tem muita gente que posta as coisas sem sabedoria e depois diz que os irmãos estão falando dele. Tá? A Bíblia diz que o homem olha para o que está diante dos olhos. Deus olha para aquilo que está diante do coração. Mas o ser humano não é Deus. O ser humano tem olhos físicos. E o que você posta no Facebook, as pessoas vão olhar. E se elas se sentirem feridas com aquilo que você está postando, amém? Você pode ter certeza que elas vão comentar, depois não reclama. Tá? Não reclama, amém? Do mesmo jeito que você ganha elogio, você vai ganhar críticas, tá? Amém? Quem posta qualquer coisa na internet, nas redes sociais, tem que ser forte para aguentar o elogio e forte para aguentar as críticas. O problema é que as pessoas só se preparam para o elogio. Elas não se preparam para as críticas. Amém? Tá? Quando você posta, amém? Tem um negocinho escrito lá, comentário. E as pessoas são livres para comentar. E ali você vai ouvir vários tipos de comentário. De pessoas que vão concordar com você, que vão amar o que você está fazendo, tá? Mas vai ter gente que não vai suportar e vai falar bobagem para você. E você vai ter que ter... Amém? Se você postou, você tem que ter estrutura para aguentar. Amém? Depois não reclama. Postou, aguenta. Tá? Postou, aguenta. Que você vai ser criticado. Amém? Existe a crítica, que é a crítica do elogio, e existe a crítica que é uma forma de repreender, de rejeitar o que você está fazendo. Desqualificar o que você está fazendo. Amém? Tá? Alguns podem falar isso por inveja, amém? Outros podem falar por falta de conhecimento, tá? Mas, infelizmente, essa é as redes sociais, amém? Tá? Então, a gente tem que ter estrutura para não ficar magoadinho, amém? Porque tem crente que fica magoadinho, aí me criticou, falou de mim, os irmãos são fofoqueiros, amém? Não, você tem que... Se você postou, já era, meu irmão. Vai ter que aguentar, amém? Vai ter que aguentar, tá certo? Vamos lá. A ética cristã é essa, cuidado, amém? 1 Coríntios 8:9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Amém? Vou repetir, vou até ler na linguagem de hoje, linguagem moderna. Aqui, ó. 8:9. Diz assim: mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos da fé caiam em pecado. Ó, porque se uma pessoa que tem a consciência fraca nesse assunto, vir você que tem conhecimento, amém, fazendo qualquer coisa de imoral, amém, que na cabeça dela é imoral, será que essa pessoa não vai querer também fazer o mesmo? Amém? Tá? Assim, este cristão fraco, este seu irmão, por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra seu irmão, amém, e ferindo a consciência dele, tá? Você estará pecando contra Cristo. Eu vou repetir. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Então, vigia, toma cuidado. Se você perceber que tem alguém da tua congregação, da tua denominação, que se escandaliza com aquilo que você vai fazer, a melhor coisa que você faz é não fazer. Amém? É não fazer.
tá? É não fazer. Vamos lá. Você tem de reger a sua consciência, não apenas pelo seu conhecimento, mas também e sobretudo pelo amor. É preciso discernimento. É preciso discernimento. O amor cristão tem preferência sobre o conhecimento cristão. Os argumentos usados por Paulo sobre a liberdade cristã nos ensinam alguns princípios práticos, tá? Versículo 10, 1 Coríntios 8, 10, tá? Que nós acabamos de ler agora. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca nesse assunto, vir você que tem conhecimento, comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? A liberdade cristã, se não for dirigida pelo conhecimento e pelo amor, pode se tornar pedra de tropeço para o cristão fraco. Amém? Você quer ser uma pedra de tropeço na vida de algum irmão? Essa é a pergunta. Amém? O que Jesus disse sobre aquele que se tornar uma pedra de tropeço de um filhinho seu? Tá? Versículo 11. Versículo 11. Diz assim. 1 Coríntios 8, 11. Assim, este cristão fraco, esse seu irmão, por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Amém? Ele não tem esse conhecimento que você tem. Tá? Talvez ele vai querer até imitar você, mas ele não tem maturidade para isso. E ele vai acabar o quê? A consciência dele vai acabar acusando ele. Amém? Tá? E ele vai acabar se desviando, se afastando, e aí se enfraquecendo de uma vez. Devemos sempre olhar para cada cristão como um irmão pelo qual Cristo morreu. Esse irmão é muito valoroso para Deus, pois Cristo morreu por ele. Amém? E se esse irmão se desviar por tua culpa, amém? Tá? Vai cair nas tuas costas a situação dele. Tá? Então, é bom evitar. Né? 1 Coríntios 8,12, nós também já lemos, mas eu vou repetir, né? Tá? Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Quando pecamos contra o irmão, ferindo a sua consciência fraca, estamos na realidade pecando contra Cristo. Amém? Pecando contra Cristo. Tá? É fácil ignorar a presença real de Jesus em nosso irmão. Quando você peca contra o seu irmão, também está pecando contra Cristo. Quando Paulo perseguiu a igreja, Jesus lhe perguntou-lhe, em Atos 9, versículo 4, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando você fere um membro da igreja, você está atingindo também a cabeça da igreja, que é Cristo. Amém? Tá? Vou repetir. Quando você fere um membro da igreja, você está atingindo também o cabeça da igreja, que é Cristo. Amém? Tá? Então, se você sabe que você tem irmãos que se escandalizam com certos tipos de atitude, amém? E você gostaria de fazer tal coisa, porque para você é normal, haja com sabedoria, amém? Não se exponha, tá? Não se exponha, amém? Haja com sabedoria, porque a tua consciência é a tua consciência, a do irmão é a dele, tá? Se ele fizer da consciência fraca, se ele fizer o que você suporta, amém? E ele fizer, quando na verdade ele não suporta, a consciência dele vai acusar e vai ficar insuportável. E pode ser devido
a consciência fraca, ele pode chegar até a se desviar, porque ele pode não alcançar mais o perdão. Amém? Já viu irmãozinhos que acabam caindo, amém? Porque eles não conseguem alcançar mais o perdão? Tá? Então, vigia, não escandalize teu irmão. Tá? Veja, pense bem o que você vai postar nas redes sociais. Pense bem, amém? Para depois você não dizer, porque esses irmãos é tudo fofoqueiro. Tá? Se você não der motivo, os irmãos fracos não vão falar. Amém? Eles só vão falar se você der motivo. Se você... Tem muitos que têm coragem de criticar você e vai criticar você. Tá? Então é melhor não se expor para não passar esse constrangimento. Se expor, aguenta. Depois não chama os irmãos de fofoqueiro. Porque Deus não vai aceitar essa conversinha tua. Você se expôs. Amém? Você se expôs. Quem se expõe tem que aguentar. Amém? Tem que aguentar. Tá? Versículo 13. 1 Coríntios 8, 13. Diz assim: portanto, se o alimento faz com que meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Tá? Em outras palavras é o seguinte, Paulo está dizendo o seguinte, que o melhor é nem experimentar. Amém? Evita comer carne sacrificada ao ídolo. Tá? Se a procedência é duvidosa, evita até comer. Amém? Tá? Se a procedência é duvidosa, evita comer. Evita você fazer isso. Tá? Tá em dúvida? Não faça. Amém? Tá em dúvida? Não faça. Continue livre. Amém? Do que fazer, fica com a consciência pesada. Tá? Então Paulo é o seguinte, ó. Fazer coisas duvidosas apenas, olha aqui, ó, apenas por exibicionismo, quer se exibir, nunca é uma demonstração da verdadeira liberdade cristã. E muita gente se expõe, coloca lá, faz careta, amém? Coloca lá a foto, amém? Porque quer se aparecer, amém? Quer se aparecer, quer se exibir, tá entendendo? Tá? Então, meu irmão, aguenta. Se você escandalizar alguém, aguenta, porque você vai receber crítica, tá? Se comer carne vai escandalizar meu irmão, nunca mais eu vou comer carne. Se beber vinho vai escandalizar meu irmão, eu nunca mais vou beber vinho. Esse é o princípio que Paulo está ensinando. Romanos 15, versículo 1 e 2. Ao que Paulo fala em Romanos 15, versículo 1 e 2. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Se nós temos que ajudar o fraco a carregar o fardo deles, tá? As cargas deles, por que eu vou colocar mais carga em cima dele? Amém? Tá? E não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, tá? Eu estou no versículo 3. Tá? Pelo contrário, como diz as Escrituras, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Amém? Tá? Então, Jesus assumiu tudo no nosso lugar. Amém? Por que eu não posso assumir a fraqueza do meu irmão fraco? Por que eu não posso assumir as cargas do meu irmão mais fraco? Por que eu não posso ajudar eles? Tá? Então, eu dou uma boa contribuição para o irmão fraco quando eu não faço aquilo que vai escandalizar ele. Tá? Amém? Tá certo? Então,
seja uma pessoa mais reservada, tá? Não exponha certas coisas que você gosta publicamente, amém? Você pode fazer as coisas de uma forma mais reservada. Ninguém precisa ficar sabendo de certas coisas, né? Tá? E ninguém vai ficar te proibindo. Pastor não vai te proibir, igreja não vai te proibir, religião não vai te proibir, nem Deus vai te proibir. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém? Então, eu tenho o poder de decidir do que é bom e do que é ruim. Então eu vou decidir na minha vida o que eu vou fazer. Tá? Antigamente não tinha rede social, amém? E não tinha muito problema. Hoje nós temos a rede social. E essa rede social, ela veio para ser bênção, não para virar maldição. Então não transforme algo que pode ser bênção numa maldição para o teu irmão. Vigia, toma cuidado, tá? Vamos concluir. Paulo nos oferece a lei áurea para nos conduzir com segurança pelos caminhos da liberdade cristã. 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Essa é a lei de ouro. Essa é a lei que você tem que seguir. 1 Coríntios 10, 31. Diz assim: portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Façam tudo para a glória de Deus. Esse é o princípio máximo da liberdade cristã. Para qualquer coisa que você for fazer, pare para pensar. Amém? E faça, você geralmente faz essas perguntas, né? É porque eu gosto? É porque me faz bem? É porque me dá prazer? É porque é meu hobby? A pergunta mais adequada você deveria ser essa. O que eu vou fazer é para a glória de Deus? Amém? Tá? O que eu estou postando está glorificando a Deus? Está ajudando meu irmão? Está edificando meu irmão? Né? O presbítero Rogério está fazendo um comentário. As redes sociais parecem que virou os muros das lamentações. Verdade, Rogério. Amém? Todo mundo quer desabafar nas redes sociais. Amém? Eu acho ridículo, irmão, usar a rede social para desabafar. Fica se expondo à toa. Amém? Rede social não é para desabafar. Tem que saber usar a rede social. Tá? Fica se expondo. Né? Outra coisa feia que os crentes fazem com as redes sociais. Fica colocando o problema da sua congregação, expondo na rede social. Ô meu irmão, você não pode expor os problemas da tua igreja na rede social. Que feio. Você pensa que você está ferindo a congregação lá porque você está magoado com o pastor? Você está ferindo Cristo, porque a igreja é de Cristo, irmão. Tá? Então não faça isso. Não exponha a igreja. Não exponha a tua congregação. Tá? Tá com alguma mágoa na tua igreja? Vai lá. Resolva lá com o teu pastor lá. Senta com ele. Amém? Resolva esse problema. Fique se expondo. Né? Fica falando mal da igreja. Eu quero dizer para você, meu irmão, você não tem direito de falar mal da igreja, não. Ela pode ser errada, pode ser torta. Amém? Ela pode estar cheia de defeito. Tá? O pastor pode ser pilantra, sem vergonha, pode ser o que for. Amém? Você não tem direito de expor a tua igreja. Sabe por quê? Porque a igreja, ela é de Cristo. Amém? Tá? E se esse pastor for sem vergonha, pilantra, seja lá o que for, Jesus vai tratar com ele, não se preocupa não. Amém? Tá? Mas não expõe a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Deus vai tratar com você. Amém? Tá? A igreja é a noiva de Cristo. Tá entendendo? Quando você coloca lá um problema da igreja, aí expõe aí em rede social, sabe? Você está ferindo o corpo de Cristo. E amém? E Jesus vai tratar com você muito sério. Tá? Amém? Ó, nisso eu acho católico sábio, eu acho espírita sábio. Amém? Eu não vejo frequentador
de templo espírita, frequentador de templo de Umbanda, amém? Eu não vejo eles brigando em rede social. Eu não vejo eles expondo os problemas da congregação deles em rede social. É só os evangélicos que faz isso. Amém? Só os evangélicos que faz isso. Eu não vejo o católico expondo os problemas das congregações deles em rede social. Tá? Amém? Vigia, meu irmão. Toma cuidado. Você está escandalizando, não é só os irmãozinhos fracos da fé, não. Você está escandalizando os incrédulos. Por causa de você que tem colocado isso da igreja aí, amém, difamado a igreja, amém, milhares de pessoas endureceram o coração, amém, e elas nunca mais vão ser salvas, tá? Porque o Espírito Santo não vai conseguir mais encontrar lugar no coração dessas pessoas, porque elas estão hiper escandalizadas, tá? Amém? Quando elas tiram sarro da igreja, tiram sarro dos evangélicos, é porque na verdade o coração delas já se endureceu de uma maneira, tá? Que para elas não faz mais sentido, para elas é uma brincadeira, tá? Eu sou do tempo que as pessoas que não eram crentes respeitavam as igrejas evangélicas, respeitavam os evangélicos. Hoje não, amém? Hoje a gente é motivo de chacota, e a culpa é dos evangélicos mesmo que ficam expondo problema de igreja em rede social. Tá entendendo? Tá? Expõe a sua vida, evangélico, meu irmão. Amém? Se não for para edificar, se não for, amém? Se não for para trazer bênção, amém? Guarda com você, tá? Pega essa foto, tira uma foto para você, amém? E guarda com você no arquivozinho, tá? E aí você apresenta para os teus amigos quando for à tua casa. Porque era assim que se fazia quando não tinha celular, era máquina fotográfica. A gente ia revelar lá, fazia um álbumzinho, amém? Tá? E quando ia uma visita que a gente queria apresentar, a gente mostrava as fotos para a visita. Tá? Você não precisa colocar no Facebook certos tipos de foto, que você sabe que vai trazer escândalo. Tá? Certos tipos de comentário, sabe? Isso fica expondo, feio, ridículo. Amém? Cristão evangélico que expõe problema de igreja em Facebook é ridículo. Desculpa eu te dizer, mas você é ridículo. Amém? E vai dar conta para Jesus. Vai dar conta para Jesus. Se você não sabe testemunhar a bênção, amém? Vai orar, meu irmão. Melhor coisa que você vai orar. Tua igreja está com problema, ora pela tua igreja. Tá? Amém? Porque o dono dela vai colocar no lugar. Tá? Vai colocar no lugar. Tá certo? Tá? Amém? Aceita o conselho desse velhinho aqui. Tá? Aceita o conselho desse velhinho. Tá certo? Que por falta de maturidade, muitas vezes, errei. Falei coisas que eu deveria falar. Amém? E paguei um preço muito alto por isso. Tá entendendo? Tá? Então, tome cuidado. A igreja é a esposa de Cristo. Pode ter defeito, pode ter falha, pode ter erro, pode ter pecado, pode ser o que for. Ela é a esposa de Cristo. Amém? E Jesus está aprontando ela para levar ela para o casamento. Não tem jeito não. Ela pode ser feinha, ela pode ser mal vestida, ela pode ser o que for, o que você achar dela. Amém? Mas ela é de Jesus. E Jesus morreu por ela. E ama ela de paixão. E um dia vai arrancar ela dessa terra. Amém? E vai casar com ela para sempre. Então não fala mal da mulher dele, da noiva dele. Amém? Tá certo? Ele não gosta. Tá entendendo? Escuta o que eu estou lhe falando. A Ana está comentando, a Ana Rocha está fazendo o seguinte comentário. Ai daqueles que por meio deles vier o escândalo. Amém. Verdade, Ana. Se você puder colocar o versículo aí, puder colocar lá o livro e o versículo, coloca para mim, Ana, onde está esse versículo aí, porque tem gente que precisa saber desse versículo aí, né? Ai daqueles que por meio deles vier o escândalo. Amém? Não escandalize, meu irmão. Tá? Você é bênção. Se você não consegue ser bênção, vai orar, vai jejuar, vai pagar o preço. Amém? Tá? Para ser bênção. Você tem que ser bênção na rede social. Amém? Na rede social, você tem que ser motivo de glória, motivo de bênção.
prazer, eu tenho prazer de ver você na rede social. Tenho prazer de ver tuas postagens. Tenho prazer de curtir tuas postagens. Amém? Tenho prazer, tá? Amém? Mas às vezes, irmão, às vezes, sabe? Às vezes dá vontade de dar uma tremenda uma resposta, tá? Mas eu também não gosto de me expor, né? Então eu prefiro ficar calado. Amém? Mas já que Deus está me dando a oportunidade de ensinar, receba isso como um ensino, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês.